Quando um objeto anômalo faz sua primeira aparição, o agente da Fundação SCP pergunta: o que é isso? O rebelde da Insurgência do Caos pensa para si mesmo: como posso usar isso a meu favor? O funcionário da Coalizão Oculta Global: como podemos destruí-lo? E a Mão da Serpente simplesmente se simpatiza com a natureza do objeto e deseja sua liberdade. Este é o principal motivo pelo qual essas organizações atuam separadamente e são, em alguns casos, inimigas. Quanto mais fundamentalmente diferentes suas abordagens, mais sangrentos e violentos seus conflitos podem se tornar. É verdade, a Fundação é responsável pela criação de alguns de seus inimigos. Em 1924, o Conselho O5 criou o grupo de combatentes Alpha 1, conhecidos como a Insurgência. Só o Conselho O5 sabia qual era seu verdadeiro propósito. Uma história foi inventada para todos os outros. Como diz a lenda, são rebeldes, transgressores da Fundação, que se rebelaram contra a organização. A verdade era que os insurgentes existiam para fazer todo o trabalho antiético. Algo com o qual a Fundação não poderia admitir envolvimento, é claro. Trata-se de atividades como massacres, terrorismo, roubos, etc. De um modo geral, qualquer coisa que potencialmente pudesse prejudicar a reputação da Fundação, mas ao mesmo tempo que fosse necessária. Porém, após 24 anos de trabalho, os insurgentes simplesmente não podiam mais minimizar o papel que desempenhavam. Durante a Operação Rebeldes, em 1948, vários objetos anômalos foram sequestrados. Além disso, forçaram alguns pesquisadores da organização a renegarem-na e se juntarem a eles. No mesmo dia, eles realizaram várias greves ousadas nas instalações da Fundação. Eles também adicionaram a palavra caos a seu nome, tornando-se inimigos amargos da própria organização que os criara. Essa reviravolta pegou os membros do Conselho O5 de surpresa mais do que todos os objetos anômalos juntos. A Alpha 1, que deu origem à Insurgência do Caos, tinha funcionários excepcionalmente dedicados. Para não perder seu respeito, a Fundação ainda mantém o mito de que os rebeldes se separaram deles em 1924. Após a saída, a Insurgência do Caos planejou uma estrutura organizacional semelhante à da Fundação. No lugar do Conselho O5, eles criaram o Comando Delta. A classe Gama é composta por comandantes militares e cientistas que supervisionam a execução das ordens emitidas pelo Comando Delta. A maior parte do trabalho é realizado pela classe Beta e os trabalhos normalmente dados à classe T da Fundação são, neste caso, realizados pela classe Alpha. As verdadeiras motivações do Comando Delta são mantidas em segredo de todos os subordinados. O Departamento de Pesquisa recebe um conjunto de instruções, e o Departamento Militar recebe outras. Nenhum dos dois tem ideia do que o outro está encarregado de fazer. Contudo, a política pública oficial dos insurgentes declara que eles pretendem construir um futuro utópico com a ajuda de anomalias. A Mão da Serpente provavelmente apoiaria essa ideia, mas apenas com a condição de não haver sofrimento para humanoides anômalos sencientes. Na verdade, alguns membros da organização são eles mesmos seres humanoides anômalos. Até agora, a Fundação identificou aproximadamente 177 indivíduos que são membros do grupo Mão da Serpente. A líder desta organização é conhecida simplesmente como LS. Essas iniciais foram descobertas em um bilhete encontrado no local onde desapareceu o SCP-268. Isto é uma boina de invisibilidade, feita de tweed irlandesa, porém não torna uma pessoa invisível no sentido tradicional. Quando alguém usa a boina, as pessoas ao redor começam a ignorá-lo. Elas sabem que a pessoa está presente, mas posteriormente não se lembram praticamente de nada sobre o assunto. Então, LS podia sair com segurança da sua área usando a boina. Embora, como chegou lá pela primeira vez, ainda permanece um mistério. Talvez ela estivesse usando um chapéu similar, assim como seus companheiros. O segundo ataque às instalações da Fundação foi para capturar e usar o SCP-914, um instrumento enorme e pesado, parecido com um relógio. Se você colocar um objeto dentro dele, seu mecanismo irá de alguma forma aprimorá-lo. Essas melhorias dependem, porém, dos diferentes modos que podem ser definidos, como grosseiro ou excelente. As melhorias feitas na configuração tosco, na verdade, muitas vezes ficam piores que os originais. O que exatamente a Mão da Serpente pretende melhorar ainda é desconhecido. Ligado a este evento está a eliminação do SCP-407, a Canção da Gênese, que foi escrita em uma língua desconhecida. Esta música ocasionava um grande crescimento de células vivas por onde alcançava. Ouvir a música pelo período de 1 minuto podia ser útil. O sujeito se recuperava de qualquer e toda doença, exceto câncer.
Depois disso, o crescimento celular ficava desordenado. Tanto pessoas quanto animais ficavam inteiramente cobertos com biomassas estranhas. Bactérias e fungos também se desenvolviam rapidamente sobre eles, podendo resultar em morte. É supostamente por esta razão que LS fez uma nota declarando que a Fundação ficaria grata a ela se eliminasse a canção. E agora, vamos conhecer melhor a LS. Segundo fontes não especificadas, essas iniciais representam Little Sister, irmãzinha. É assim que as rainhas negras se referem umas às outras. A Rainha Negra, ou Alyson Kayo, existe em todas as dimensões. De mundo para mundo, elas diferem umas das outras, têm propósitos diferentes. E nem todas são cientes das outras rainhas negras que existem. Todas essas rainhas são filhas de um certo Dr. Gears, que em cada universo aparece de forma diferente. Pode ser um robô, um artefato anômalo, ou uma pessoa completamente desprovida de emoções. Em praticamente todas as dimensões, a Rainha Negra busca encontrar Gears, a fim de salvá-lo e protegê-lo. As rainhas negras usam a Biblioteca do Viajante para se transportarem por entre mundos. Muitas rainhas negras se reúnem aqui, assim como os membros restantes da Mão da Serpente. A Biblioteca do Viajante é um espaço extradimensional. Em todo o planeta existem caminhos, portais que levam até a Biblioteca do Viajante. Chegar lá, porém, não é tarefa simples. Algum tipo de influência anômala se faz necessária. Embora a Fundação saiba da esmagadora maioria desses portais, seus agentes, todavia, não podem passar por eles. E o mesmo não se aplica aos funcionários da Coalizão Oculta Global. Mesmo assim, os membros da COG não permaneceram na biblioteca por muito tempo. A maioria deles foi morta imediatamente. Apenas poucos foram enviados embora ilesos por entidades anômalas. A Mão da Serpente é hostil também com a Fundação, mas não a odeia tanto quanto a Coalizão Oculta Global. A Fundação conquistou certa lealdade da Mão da Serpente, devido ao fato de ela conter o paranormal e não visar a sua destruição, ao contrário da Coalizão Oculta Global. Da perspectiva da Mão da Serpente, anomalias apenas são parte do mundo que deve ser estudada, aceita e compreendida pela humanidade. Por outro lado, a Coalizão Oculta Global tem uma visão completamente diferente sobre as coisas. Eles estão convencidos de que objetos anômalos são uma ameaça à raça humana e, portanto, devem ser eliminados. E se esses esforços forem infrutíferos, tentarão ao menos impedir que os anômalos fiquem conhecidos pelo público, uma vez que proteger a humanidade é necessário a todo custo. Existe uma coalizão das Nações Unidas que é parcialmente dirigida pela COG. A diretora-geral da coalizão atualmente é uma certa DC Alfine, embora o poder real na verdade se concentre no Conselho de 108. Este órgão inclui os líderes das organizações ocultas mais conhecidas em todo o mundo, incluindo o Bavarian Illuminati, os servos do Silicon Nornir e até mesmo a Organização Mundial da Parasaúde, que combate doenças anômalas. O Conselho de 108 é subordinado ao Alto Comando, que supervisiona e dirige as seguintes 3 principais divisões: Física, que trata a destruição física de anomalias; Psique, que estabelece a paz diplomática se a destruição não for uma opção; e Ptolomeu, que equipa e supre todos os departamentos. A Coalizão Oculta Global foi criada após o fim da 7ª Guerra Oculta, que ocorreu paralelamente à 2ª Guerra Mundial. Na verdade, a 7ª Guerra Oculta foi a principal causa que desencadeou a 2ª Guerra Mundial. E muitas das principais batalhas foram travadas, especialmente com frentes anômalas. Depois que ambas as guerras chegaram ao fim, os líderes de diferentes governos criaram as Nações Unidas para manter a paz do povo e a Coalizão Oculta Global para manter a paz entre as forças de diferentes naturezas e origens. Como o uso de anomalias por governos do passado sempre ocasionaram conflitos e desastres, a Coalizão Oculta Global tem feito esforços para suprimir tal atividade desde sua criação em 1946, e os governos nem sempre necessariamente cumprem essa regra. E assim, houve o escândalo de OVNIs McCarthy-Truman em 1951. Os americanos queriam usar tecnologia paranormal para fins militares. A coalizão conseguiu detê-los, mas as tensões entre os Estados Unidos e a coalizão aumentaram significativamente depois disso. Qualquer tipo de contato com outra organização envolvendo anomalias segue protocolos específicos para ela. Os procedimentos mais rigorosos são para a Mão da Serpente, uma vez que a coalizão os enxerga como terroristas. Todos os encontros com a Mão da Serpente levaram a grandes perdas para a COG. Às vezes alguns funcionários, mas outras vezes foram setores inteiros dizimados. Por esta razão, todos os agentes da coalizão têm ordens permanentes para imediatamente eliminarem qualquer membro da Mão da Serpente no primeiro contato. Porém, a coalizão é menos hostil com a insurgência do caos.
Além disso, a administração da COG ainda não tem certeza se os insurgentes são ou não uma organização independente, ou se ainda são protegidos pela fundação. Agentes da insurgência são considerados ameaça, mas a resposta a eles é mínima. Se a atividade da insurgência for percebida como excessiva, o protocolo instrui que ela deve ser suprimida e todos os equipamentos anômalos e militares devem ser confiscados. Curiosamente, um dos maiores ataques à insurgência foi realizado pela coalizão apenas por razões políticas. Durante esta operação, a COG demonstrou certo grau de hipocrisia. Com magia, eles teletransportaram o grupo de batalha Adaga Quebrada da Irlanda para a Inglaterra, onde ficava o campo de treinamento da insurgência do caos. Lá, os oficiais da coalizão ficaram vigiando os rebeldes e não tinham planos de intervir. Isto é, pelo menos até avistarem o cativo Philip Anderson lá. Anderson é um alto funcionário da Fundação de Caridade Mana, uma organização de ajuda humanitária e anômala. Não é que a coalizão necessariamente se preocupe com o destino de Anderson, mas seu resgate seria vantajoso para negociações futuras. Além disso, a inclusão da Mana na coalizão lhes proporcionaria um financiamento adicional. A Adaga Quebrada atirou em vários membros da insurgência, lançou 2 bombas e libertou tanto Anderson quanto sua lesma marinha falante, Lord Blackwood. Embora os rebeldes tenham tentado deter os combatentes da COG, nenhuma medida retaliativa foi tomada mais tarde, principalmente devido ao equilíbrio desproporcional entre as duas forças. Em todos os outros casos, a coalizão simplesmente monitora as ações da insurgência para garantir que nada mais ocorra. O grupo mais favorável à fundação provavelmente é a coalizão. Isso é verdade, apesar do fato de esta organização tecnicamente ser também considerada hostil, e seu desejo de colocar as anomalias sob contenção ser visto pela coalizão como antiético. Atacar funcionários da fundação só é permitido com uma rara permissão do alto comando e dependendo de cada caso. Tais incidentes tendem a ocorrer quando a coalizão e a fundação ao mesmo tempo descobrem uma nova anomalia. Nesses casos, a missão da COG é preventivamente eliminar o objeto anômalo antes que a fundação seja capaz de detê-lo e colocá-lo sob contenção. A fundação é a organização que tem a maior aversão à insurgência do caos. E isso é compreensível, já que ninguém gosta de traidores. Por outro lado, uma de suas operações foi de tal natureza que até alguns membros do Conselho O5 se admiraram com a forma com que foi executado. Os insurgentes conseguiram fazer a fundação andar em círculos por certo tempo. Usando o SCP-884-4, este objeto é um espelho de barbear anômalo. A pessoa que o usa vê continuamente a barba dela no rosto dela, e assim ela se barbeia repetidamente até acabar se ferindo. Contudo, aqueles que trabalharam com ele na fundação não sabiam que o espelho também causava dúvidas patológicas a longo prazo. Os insurgentes, por outro lado, estavam bem cientes disso. Assim, eles intencionalmente instigaram curiosidade e interesse com relação ao espelho. Os insurgentes roubaram o espelho e permitiram que a fundação o encontrasse novamente. Funcionários curiosos então foram atrás deste lendário espelho. Muitos desses indivíduos mais tarde morreram devido ao simples fato de não terem conseguido tomar uma decisão em certo momento crucial. Por exemplo, um dos pesquisadores se afogou em uma banheira, tudo porque ele não conseguiu tomar a decisão de sair dela. Pessoalmente, acredito que os insurgentes, a coalizão e a Mão da Serpente interferiram muito mais nos negócios da fundação do que a própria fundação tem conhecimento. Eu diria que, com a boina da invisibilidade, a Mão da Serpente teoricamente poderia ter libertado todas as anomalias sencientes já há muito tempo. No entanto, eles não fazem isso por uma e única razão. As Rainhas Negras acreditam que dentro das paredes da fundação as anomalias estão mais seguras por certo tempo. Afinal, os agentes da COG já aprenderam a entrar na biblioteca dos viajantes, mas não invadem as áreas da fundação. Portanto, a Mão da Serpente considera a prisão de humanoides como um processo temporário. Se eles conseguirem eliminar a coalizão oculta global, seu próximo alvo será a fundação. E é por isso que a mera existência da coalizão é de fato benéfica para a fundação, uma vez que os protege de ataques mais agressivos por parte da Mão. Também acho que essa hipótese é bastante fácil de ser testada. Se rumores que a fundação pretendesse executar algum humanoide consciente se espalhassem pelo mundo anômalo, provavelmente desapareceriam dentro das paredes da fundação naquele mesmo dia.
E a Rainha Negra e a Mão da Serpente definitivamente estariam envolvidas. A COG, na minha opinião, está penetrando secretamente na organização a fim de manipular membros da equipe sênior. Afinal, quanto mais conflitos internos existirem, mais fraca estará a fundação. Isso é tudo por hoje, então eu vou me despedir. Se você quiser mais lançamentos sobre organizações relacionadas, comente aqui embaixo e dê este vídeo um gostei.